Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Davi na área. Galera, nesse vídeo a gente começa playlist nova aqui no canal. É mesmo, eu sou isso, inaugurando playlist nova aqui no canal. A gente vai falar aqui sobre ondas sonoras, né, professor? Isso, a gente vai falar sobre uma parte da física chamada de acústica. Parte muito gostosa de estudar, muito interessante, tá legal? Que a gente vai ver passo a passo aqui a partir de agora. Esse vídeo, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, né? Esse vídeo sobe também para minha plataforma de física. Então, vou deixar aqui embaixo o link na descrição, caso você esteja procurando, precisando de uma plataforma de física para se aprofundar um pouco mais para algum concurso específico, dá uma conferida aí no link, tá bom? Bom, além disso, eu vou deixar aí embaixo também na descrição do vídeo um link para o site da XP Pen, que foi quem me mandou esse presente maravilhoso aqui. Essa mesa digitalizadora linda, linda, linda. Eu vou deixar aí, tá ok? Para você que trabalha com isso, para você que é professor também, acompanha aqui o canal. Vou deixar um link aqui embaixo para esse material maravilhoso e essa empresa sensacional que tá ajudando, tá reconhecendo um pouco da educação no nosso país e me mandou esse lindo presente aqui. Essa playlist toda vai ser aqui uma forma de agradecimento para a XP Pen, tá bom? Vamos lá, deixa eu testar tudo aqui para a gente começar. As ondas sonoras nos fluidos são ondas longitudinais mecânicas, isto é, são ondas que a direção de propagação coincide com a direção de vibração das partículas do meio. Então, vou recordar tudinho. Primeiro, o que é o som? O som, professor, é uma onda, né? Essa onda sonora pode se propagar em meios sólidos, líquidos ou gases. Quando a onda sonora se propaga nos fluidos, ou seja, no meio gasoso ou no meio líquido, ela é uma onda longitudinal. Beleza? Então, o que classifica o som quanto à sua natureza? Professor, ele é uma onda mecânica. Ele não se propaga no vácuo, né? Não. Só se propaga num meio material, só do líquido ou gasoso. Se esse meio material for um meio fluido, ou seja, gasoso ou líquido, essa onda, além de ser mecânica, ela também é longitudinal. E isso significa, professor, que a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Desse jeito, moçada. Bem, por exemplo, ao ocorrer uma explosão num dado ponto, por exemplo, ao ocorrer uma explosão num dado ponto, as moléculas do ar em volta desse ponto são comprimidas. Essa compressão é uma perturbação que vai se propagando ao longo dos meios materiais, originando uma onda sonora. Nosso ouvido, a ser atingido por uma onda sonora, tem a capacidade de converter a variação de pressão no ar em estímulo nervoso, o qual, ao alcançar o cérebro, dá-nos a sensação auditiva de som. Então aqui tem uma imagem para vocês entenderem como o som se propaga. Aqui seria uma onda, a representação do som como uma onda longitudinal mesmo, né, professor? A Vera, isso. Normalmente, pessoal, para fins didáticos mesmo, sabe? Para facilitar a nossa vida e a vida dos alunos. A gente às vezes representa o som como se fosse uma onda assim, ó, transversal. Mas ele não é, ele é uma onda longitudinal. É que assim fica mais fácil de mostrar para o aluno. Gente, isso aqui é um comprimento de onda. Pessoal, aqui é a crista, é o ponto mais alto da onda. Aqui é o vale, é o ponto mais baixo. A distância entre duas cristas é o comprimento de onda. A distância entre dois vales também é um comprimento de onda. E por aí vai. Só que a representação correta não seria essa. A gente faz isso, tá? No caso das ondas longitudinais ali, como som e tal, a gente faz isso para facilitar um pouco, tá? A nossa vida e de todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Aqui o que eu estou te mostrando é que quando uma onda sonora se propaga, né? Aqui a gente tem a propagação do som. Aí vocês vão ver uma área aqui que a gente tem compressão do ar, seguida de uma área em que você tem descompressão ou rarefação do ar. Compressão, descompressão, compressão, descompressão, compressão, rarefação, né, professor? Isso. Então é assim que a onda sonora se propaga? Aqui seria uma crista, aqui outra crista, aqui um vale. Então aqui eu teria uma crista, um vale, uma crista, um vale. E assim por diante, assim sucessivamente. Tá legal? E aí, essas moléculas vibram, né, professor? Isso, transmitindo a onda sonora. Tá legal? Transmitindo essa energia, né, professor? Isso. Elas oscilam aqui para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Mas elas não vão junto, né, professor? Não, elas oscilam aqui em torno de um certo ponto. Tá bom? E o que se propaga é a energia, é a onda sonora. Valeu? Professor Davi, cara, assim, você me disse que o som se propaga nos sólidos, nos líquidos e nos gases, né? Então eu preciso dessas moléculas danadas aí, né? Para vibrar, que é para propagar essa energia. Isso.
Então, é correto pensar que no sólido, devido às moléculas estarem mais perto, ou assim, mais coladinhas uma das outras, do que nos líquidos e mais ainda do que nos gases, fica mais fácil para o som se propagar num meio sólido do que num meio líquido? Sim, fica assim. É por isso que a velocidade do som depende do meio. E eu quero te mostrar isso aqui, ó. Veja, a velocidade do som, ela depende do meio, pessoal. Se eu mudo o meio em que essa onda sonora está se propagando, professor Davi, cara, vai mudar a velocidade dessa onda sonora? Vai. Então, quero que você anote isso, que isso é importante. Você não pode sair dessa aula de hoje sem saber que a velocidade de uma onda sonora depende de que fator, professor? Depende do meio em que ela está se propagando. Aqui eu coloquei só exemplos, tá? Exemplos, tá, gente? Aqui. No ferro, tá? 15 graus Celsius e tal, a velocidade passa de 5.000 metros por segundo. Velocidade absurda, hein, professor? É alto mesmo, assim? É. Então, no ferro, 5.000 e poucos metros por segundo. Na água, isso cai um pouquinho mais. As moléculas de água estão mais afastadas, né? Ali, uma das outras e coisa e tal. Então, a velocidade cai um pouquinho mais. E no ar atmosférico, professor, dos gases, então, fica mais difícil. Professor, fica. Tem uma molécula aqui, outra caso cacete. Professor, isso. Aí, essa propagação da onda sonora tem uma velocidade bem menor do que no sólido. Bem menor, né? Isso, de 340 metros por segundo para 5.130, diferença absurda, né, Davi? É sim. Tá legal? Então, recapitulando. A velocidade do som depende do quê? Professor, depende do meio de propagação. Isso. Ela é maior nos sólidos, depois nos líquidos e por último, nos gases. Sim, desse jeito. Uma onda sonora, pessoal, também pode ser usado, também pode ser, e é usado, na medicina, tá? Na medicina, na fisioterapia. Vocês já devem ter ouvido falar. Quando você faz uma ultrassonografia, um ultrassom, você pode fazer para ver o bebê. Eu acho que é o mais, né? Que é o mais famoso, né? Fazer ultrassonografia para ver o feto, o bebê e tal. Mas não existe, meu irmão, não existe, não existe ultrassonografia só para ver gestante, não, feto não, entende bebê. Existe ultrassonografia de uma porrada de coisa, velho. Ultrassom para ver a parte subcutânea da pele. Tô com um caroço aqui, professor, ultrassonografia. Professor, eu tô com um problema aqui no rim, ultrassonografia. Deve dizer, cara, eu acho que eu tô com um problema aqui de cálculo renal, ultrassonografia. E por aí vai, bexiga, vias urinárias. A gente faz ultrassonografias de várias partes do corpo. Com que intuito? Com o intuito de investigar se tem alguma anomalia lá dentro. Ou seja, o ultrassom é uma onda sonora. É mesmo, professor? É. O ultrassom é uma onda sonora com a velocidade absurda, professor. Não, 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 não. Presta muita atenção, larga tudo agora e olha para cá. Olha, aqui em cima eu coloquei velocidade. Estão vendo as unidades? Metro por segundo. Isso é a unidade de velocidade, né, professor? É. Vocês vão ver que aqui embaixo a unidade já mudou. Não é mais metro por segundo, não, né, professor? Não, não. Agora é hertz. É a unidade de frequência. Então aqui, pessoal, quero que você faça essa distinção a partir de agora, não se esqueça mais. Aqui nós estamos falando de velocidade. Quando, por exemplo, um avião ultrapassa a barreira do som, aí 340 metros por segundo, aí aproximadamente, tal, ele vai ter um negócio chamado boom sônico. Você acha até vídeo disso no YouTube, muito, muito bonito de ver, tá? Quando ele quebra a barreira do som, tem um boom sônico, ou seja, ele passa a viajar mais rápido que o som. Aí a gente diz que ele quebrou a barreira do som, né, pessoal? Isso é chamado de Mach 1, Mach 2, duas vezes mais rápido que o som, Mach 3, três vezes mais rápido que o som e coisa e tal. Então, um avião supersônico, é aquele avião que voa mais rápido do que a velocidade do som no ar. Sacou? Beleza, professor. É diferente de ultrassônico. Isso. Sacou? Velocidade, frequência. Supersônico, aparelho, avião, enfim, aquela coisa que está voando mais rápido que a velocidade do som. Beleza? Ultrassônico não tem nada a ver com velocidade, ultrassom tem a ver com frequência. E o que isso significa? Que nós, seres humanos, a gente ouve muito pouco, sabe? Assim, em comparação com outros animais na natureza. A gente consegue ouvir. Isso aqui é uma média, tá, gente? Isso é uma média. Eu não chego nem perto de 20.000. Caso você queira fazer o exame certo disso, é audiometria, caso um dia você queira investigar como é que tá a tua audição, tá? Minha garganta tá arranhando um pouquinho, pessoal, tá? Vamos devagarinho. Então, caso você queira verificar isso um dia, o exame chamado é de audiometria. Aí você vê ali como é que tá, coisa e tal, tá bom? Eu não chego nem perto de 20.000, mas na média, o ser humano consegue ouvir ondas que começam em 20 Hz e vão até 20.000 Hz. Claro que vocês sabem que o K vale 1.000,
Então eu posso escrever assim, ó, 20 kHz, né, professor? Pode, 20 kHz ou 20 mil Hz, tá? Então, essa é a faixa de som audível para o ser humano. Abaixo de 20, a gente deixa de ouvir, chamamos isso de infrassom. Entre 20 e 20 mil, nós estamos ouvindo, então a gente chama isso de som. Passou de 20 mil, cara, a gente já não está ouvindo mais nada, né, professor? Aí a gente chama de ultrassom. Então, o ultrassom é um som com uma frequência acima de 20 mil. Sacou? Saquei, professor. Você falou que a gente ouve pouco. Porque, por exemplo, tem cachorro, gato, tem alguns animais que ouvem 60, 80 mil hertz, sabe? Frequências muito agudas, frequências muito maiores do que nós conseguimos ouvir. Tá entendendo? Existem até apitos de cachorro que você não ouve nada, mas, mas eles conseguem ouvir, né? Você consegue. Então, assim, o que é um ultrassom, um aparelho de ultrassom? É um aparelho que envia para o seu corpo uma onda sonora. Não faz mal, não é radiação, né, professor? Não, envia, tanto é que fetos podem fazer, né? Uma grávida não pode fazer raio-x, mas pode fazer um ultrassom sem problema nenhum. Então não faz mal, envia uma onda sonora no teu corpo. Essa onda sonora vai se propagando no teu corpo, aí faz um eco, sabe? Tudo bateu, voltou, né, professor? Isso, volta para o aparelho, e esse aparelho faz tipo o nosso cérebro, sabe? Ele vai decodificando aquela onda sonora e montando alguma coisa ali na tela, né, professor? Isso. Aí o médico vai olhar assim, ih, rapaz, tem um piruzinho aqui, é menino, coisa e tal. E aí, entendeu? E aí, professor, a gente descobre as coisas. Isso. Então, moçada, o ultrassom é um som de altíssima frequência. É usado na fisioterapia também, sabe? Eu mesmo tenho tendinite, de tanto escrever, né? No quadro. Tendinite no ombro direito e é feito ultrassom. Não para ver como é que tá, não, mas para tratar. Chama-se ultrassonoterapia. Aí a frequência é maior ainda. Passa de milhões de hertz, sabe? Claro que a gente não ouve, né, pessoal? Não, parou de ouvir em 20 mil. Tá bom, pessoal? Bom, essas são coisas importantes que você não pode sair dessa aula de hoje sem saber. Vamos praticar um pouquinho, eu coloquei uma questão aqui pra gente. Vamos lá. Considere as afirmações a respeito de uma onda sonora. É longitudinal a se propagar em meios fluidos? Opa, professor, você acabou de dizer que sim, cara. É sim. Nos meios fluidos, o som é uma onda longitudinal. Isso. Mecânica, ela é sempre. Mas em meios fluidos, ela é mecânica e longitudinal. 2. Quando superior a 20 mil, 20 kHz, 20 mil Hz, é caracterizada por ultrassom. É sim. Ultrassom é uma onda que supera 20 mil Hz. Tá ok? Tem uma frequência muito alta, né, professor? Tem nada a ver com velocidade, tem a ver com frequência. 3. A velocidade de propagação independe do meio. Falso, professor. Você falou para a gente anotar isso. Que a velocidade de propagação, pelo contrário, ela depende do meio. A velocidade muda com o meio. No meio sólido é grandona, no meio líquido um pouquinho mais lento e no meio gasoso piorou, né, professor? Então vamos lá. Quais dessas afirmações são verdadeiras? A gente marca aqui 1 e 2, gabarito então, letra B de Brasil. Beleza, mas trocando aqui a tela, agora a gente vai focar nas qualidades fisiológicas do som. Fisiológicas porque o som tem qualidade, professor? Tem, a gente vai ver isso agora. Fisiológicas porque tem a ver com a nossa fisiologia do ser humano, sabe? Então, são 3, vamos vê-las aqui. Podemos individualizar para ondas sonoras 3 qualidades relacionadas com a sensação produzida em nosso ouvido, e por isso denominadas fisiológicas. A altura, a intensidade e o timbre. A partir de agora, eu preciso, sinceramente, preciso que você abandone a ideia, pelo menos na hora da prova, tá? Na hora do concurso, na hora da prova. No teu dia a dia, tanto faz. Mas na hora do concurso, na hora da tua prova, preciso que você abandone a ideia de que a altura do som, esquece isso. A altura do som tem a ver com o volume do som. Não tem. Fisicamente falando, a altura não tem relação nenhuma com o volume, tá ok? Então a primeira coisa, professor Davi, é abandonar a ideia de que a altura, toda vez que eu tiver que marcar a altura, volume, eu não marco a altura. Não. Tá? A altura do som não tem nada a ver com volume e vocês vão entender isso agora. Beleza? Aí abandonei essa ideia, mas a altura tem a ver com quem então? Tenha calma, vou dizer para você aqui. Ó. A altura, a primeira qualidade que a gente vai ver. A altura, já sei que não tem nada a ver com volume. Então, quando você fala para alguém assim, pô, não tô ouvindo, fala mais alto aí. Fisicamente, professor, tá errado. Fisicamente, só questão de verdadeiro ou falso, quer dizer, tá falso isso aqui. Tá.
Tá falso. A altura tem a ver com o que, então? A altura, pessoal, é a qualidade que permite classificar sons graves e agudos, tá ok? Em graves e agudos. Ou seja, a altura do som tem a ver com a frequência. Lembra aquele papo de frequência que a gente estava falando agora? Do infrassom, do ultrassom e do som? Então, a altura está ligada com aqueles hertz. Quando eu tenho muitos hertz, quando eu tenho mais hertz, mais agudo fica. Quando eu tenho menos hertz, mais grave fica. Então, assim, desde a época que eu era aluno, eu ouvi esse exemplo e gosto de repassar até hoje. Para facilitar um pouco. Normalmente, tirando algumas exceções, os homens têm a voz mais grossa, né, professor? Isso. Mais grossa significa mais grave. Então, um som mais grave, tu lembra disso. Eu vou falar mais grosso. Professor Davi, cara, isso é mais grave, né? É mais grave, mais grosso. Então, os homens têm voz com menos hertz, sacou? Os homens têm a voz mais grave, mais grossa, sacou? Beleza, professor. Então, as meninas, mais aguda, né, professor? Isso. Então, quando você fala pra alguém assim, o cara fala mais alto aí, pelo certo, ele teria que falar mais agudo e não com volume maior. E o que é falar mais agudo? Seria falar mais fino, Davi? Seria. Então, quando você fala para alguém assim, pô, não estou ouvindo direito, dá para falar mais alto? No dia a dia, repetindo, tanto faz. Né? Na hora da prova, não. Tá ok? Falar mais alto significa, eu vou falar mais fino. Isso. Mais fino. Com mais hertz. Professor Davi, então, vê se eu fiz uma associação correta aqui. Quanto mais grosso o som, mais grave. Isso. Quanto mais fino o som, mais agudo. Isso. Quanto mais agudo, mais hertz. Quanto mais grave, menos hertz. Então, se eu estou indo em direção ao 20 hertz, eu estou indo para sons cada vez mais graves, cada vez mais grossos. Isso serve para os instrumentos musicais também, tá, gente? Não é só para a voz, não, tá? Tom, 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 tom. Um violão, tom, 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 um som mais grave, entendeu? E tim, 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 sabe? Mais agudo. E, e quando eu estou indo para sons cada vez mais finos, mais fino, mais fino, mais fino, mais fino. Nossa, aí o professor fica cada vez mais agudo. No exame que eu estava falando para vocês, de audiometria, é testado isso. Você bota lá um fone de ouvido lá e daqui a pouco vem sabe, vem um som mais grosso, aí tu, opa, tô ouvindo. Aí tu levanta a mão, sabe? Aí daqui a pouco fica um som bem fininho. Daqui a pouco tu não tá ouvindo mais nada. Aí tu fala, eita caramba, será que eu perdi quanto de audição? Pois é. Entendeu? Então, recapitulando, vamos lá. A altura, professor, tem nada a ver com volume, né? Não. Tem a ver com a quantidade de hertz. Isso. A altura é a qualidade que mede a frequência. Isso. A quantidade de hertz. Tá associada com isso. Tá. Muito agudo, muito fino, muitos hertz. Muito grave, muito grosso, poucos hertz, professor. Isso, acabou. A brincadeira é essa, tá? Então, vamos lá. A qualidade que permite classificar os sons em agudos e graves, grave ou baixo, frequência menor, agudo ou alto, frequência maior, é a altura, tá? Intensidade é a qualidade que permite distinguir um som forte de um som fraco. Forte, grande intensidade sonora. Fraco, pequena intensidade sonora. A intensidade, pessoal, está ligado com a amplitude da onda sonora. Amplitude. Com a amplitude do som, professor, isso, um som de grande amplitude, lembra que a amplitude é medida do ponto médio até a parte mais alta, ou até a parte mais baixa da onda, né, e tal. Então, com amplitude grande, eu tenho um som mais forte, mais intenso, com uma potência maior, né, professor? Isso. Aqui você já está associando a volume, maior potência, né, professor? Isso. Maior amplitude, som forte, tá? Então, se a questão falou em som forte, som fraco, se a questão falou em maior amplitude ou menor amplitude, se a questão falou grande intensidade sonora ou baixa intensidade sonora, aí você não pensa em frequência, aí você pensa em intensidade. Você pensa, tá? Falou em amplitude, eu penso em intensidade. Falou em som forte, som fraco, eu penso em intensidade. Vamos lá, vamos ver essa parte aqui agora. O timbre. O timbre, moçada, é a qualidade que permite classificar os sons de mesma altura e de mesma intensidade. Então vamos supor que você tem aqui uma flauta que está tocando na mesma altura e na mesma intensidade que outro instrumento musical. Ou seja, se ela está tocando na mesma altura, ela está no mesmo hertz que o outro, né, professor? Isso. Por exemplo, tá, gente?
480 Hz. Então ela está aqui na faixa de frequência de 480 Hz, a flauta. Aí um outro instrumento musical qualquer aí também está na faixa de 480 Hz. E na mesma intensidade sonora, vamos supor aí 90 decibéis, tá? Então eu tenho dois instrumentos musicais, pode ser um piano e um violão, pronto. Os dois estão tocando nessa nota aí. A nota musical tem a ver com a frequência, sabe? Então a nota lá, por exemplo, tem a frequência específica tal. A nota dó, eu preciso saber isso, pessoal? Não, a questão informa. A nota dó vai ter a frequência específica tal, sacou? Então eu tenho dois instrumentos tocando na mesma nota lá. Ou seja, os dois estão ali, exemplo, tá, gente? Não sei se é 480 mesmo. Estão ali a 480 Hz, tá? E a 90 decibéis, a potência ali, a intensidade, a amplitude, né, pessoal? Isso. Como é que eu vou saber que um piano é um piano, e um violino é um violino, e um violão é um violão? Saquei, professor. Aí é que entra a terceira qualidade fisiológica. Aquela que me permite distinguir quem é quem. Que aquilo é um piano, só ouvindo eu sei que aquilo ali é um piano, e aquilo ali é um violão, e aquilo ali é um violino. E isso, cara. Ou seja, é o timbre. O timbre é essa qualidade sonora que faz com que, mesmo que sejam alturas iguais, mesmo que sejam intensidades iguais, eu consigo saber qual é a fonte do som emitido. Que fonte é? Se é um piano, se é um violino, se é fulano, se é cicrano. Você tem um amigo de longa data, 1, 2, 3, 4, 5 amigos, você pode fechar os olhos, você sabe quem está falando. Por quê? Porque você conhece o timbre de voz da pessoa. Sacou? Saquei, professor. Isso serve para fala, para voz, para ondas sonoras, isso, para instrumentos musicais, para a gente identificar. O timbre, pessoal, ele tem a ver então com a forma da onda sonora, tá? A forma dessa onda sonora é o timbre. Beleza? Então a questão falou que tá todo mundo tocando, tem orquestra, velho. A orquestra tá tocando, tá todo mundo na mesma nota musical. Tá todo mundo na mesma frequência, pessoal. Isso. Tá todo mundo ali, ó, na mesma, ou muito próximos, ou na mesma intensidade. O professor Davi, cara, a amplitude é a mesma para todo mundo, a intensidade é a mesma para todo mundo. O que que faz eu saber que qual instrumento é qual? Professor, é o timbre, né, cara? É isso aí. Tá legal? Vamos praticar um pouco? Deixa eu sumir daqui pra gente vir pra cá. Vamos. Vem. Do som mais grave ao mais agudo, aí já sei. Mais grave, poucos hertz. Aqui, ó, grave, aí tu pensa, aqui, ó, são poucos. Poucos o quê, professor? Hertz. Falou em grave e agudo, eu tô falando de frequência. Agudo, professor, aí agudo já é pra lá, né, professor? Isso, mais hertz. Ok, ok. Tá legal. Então, do som mais grave ao mais agudo. Mais grave, mais grosso, né, professor? Isso. Mais agudo, mais fino. Exatamente. De uma escala musical, as ondas sonoras sofrem um aumento progressivo de. Então, eu estou em poucos hertz, estou indo para mais hertz. Eu estou aumentando o quê? Eu estou mudando o quê? Ah, Davi, estamos mudando a frequência desse troço, velho. É isso aí. Estamos mudando a frequência. Amplitude não, elongação não, velocidade não. Pode marcar a letra D. Frequência, nosso gabarito. Bem, vamos fazer mais uma. Ó. Para evitar a poluição sonora, devemos limitar nos sons. O que que a gente tem que limitar, que diminuir, que ser um pouco mais educado, né? Principalmente quando você passa na frente de hospitais. Você já viu? Proibido buzinar, proibido algazarra, né? Isso. Por que que tem isso lá? Pela poluição sonora. A gente vive hoje em dia, pessoal, numa era tecnológica, que a poluição sonora está se tornando comum. Entende? Eu não vou dizer normal, não, porque para mim isso nunca vai ser normal. Mas tá se tornando comum. Você tá andando na rua, você quer falar com alguém no celular, você quer gravar um áudio, você não consegue, velho. É tanto barulho que você fala assim, não, a pessoa não vai ouvir o que eu tô falando, cara. Você tem que entrar em algum lugar, sabe? Para tentar. É muita poluição sonora. Fogo no dia a dia. Enfim, para evitar a poluição sonora, a gente tem que limitar nos sons o quê? Professor, diminuir o volume, diminuir a intensidade da onda sonora, diminuir a amplitude da onda sonora. O som forte precisa ser mais fraco, né? Tá? Então esquece esse negócio de altura. A altura não tem a ver com volume, a altura tem a ver com frequência. Não marque a altura aqui, beleza? Beleza, professor, você já falou isso tantas vezes, isso, e continuarei repetindo. Então, a altura não tem a ver com volume, tá ok? A altura tem a ver com som. Muitos hertz ou poucos hertz. Perfeito? Som agudo ou grave. Timbre também tem nada a ver com isso, velocidade não tem nada a ver com isso, comprimento para sua intensidade da onda sonora, né? Isso. Intensidade energética, pode marcar. Aqui embaixo, vê se vocês conseguem fazer. Pausa o vídeo, vê se você consegue fazer sozinho. Ó, tem mais duas aqui, ó.
Quais as características das ondas sonoras que determinam, respectivamente, as sensações de altura? Então, falou em altura, penso em volume? Não, professor, a gente pensa em frequência, a hertz, agudo ou grave. Isso. Perfeito. Então, frequência, frequência. E intensidade, ou seja, nível sonoro, a intensidade do som, né? Aí eu vou pensar no quê? Na amplitude, né, professor? Isso, pode marcar a letra A. Altura, frequência, intensidade, amplitude, som com maior amplitude, muito forte. Som com menor amplitude, pouco forte. Mais forte, mais fraco. Maior amplitude, menor amplitude. Maior potência, menor potência, maior volume, menor volume. A mesma nota musical, quando emitida por uma flauta, é diferente de quando emitida por um piano. Realmente, você pega a nota Dó e toca numa flauta, vai ser diferente da nota Dó no piano. Mas os dois estão no Dó. O que isso significa? Isso significa que os dois estão tocando na mesma frequência. Tá? Então a nota musical tem a ver com a frequência. Quando eu digo que dois instrumentos estão tocando na mesma nota musical, eles estão na mesma frequência. Tá ok? Ah, professor, mas como eu vou saber quem é quem? Por causa do... Fala para mim. Por causa do timbre, né, professor? É. O fato de o aluno de música distinguir perfeitamente a nota emitida por dois instrumentos é devido... E aí você vê aqui frequências diferentes, alturas diferentes. Eu não posso dizer que são frequências diferentes. Nesse caso, não. Por quê? Porque a questão diz que eles estão na mesma nota musical. Se eles estão na mesma nota musical, eles estão na mesma frequência. Perceba que eu também não posso dizer que as alturas são diferentes, porque a altura não é justamente a frequência. Se eu digo que estão na mesma frequência, na mesma nota musical, automaticamente eu estou dizendo para vocês que eles estão na mesma altura. Poxa, professor, ainda não consegui. Caramba, estou o tempo todo caindo nessa pegadinha. Eu tenho que me livrar da ideia de que a altura tem a ver com o volume, né? É, você precisa. Então tem a ver com o timbre, né, professor? Isso, com o timbre. Intensidades diferentes, só se a questão estivesse falando aí de som forte, som fraco, amplitudes diferentes, tá ok? Que não é o caso. Tem mais uma aqui pra gente. Analise a frase a seguir. A televisão estava funcionando com volume máximo. E o que se ouvia era um apito agudo e estridente. As expressões destacadas referem-se respectivamente às seguintes características do som. Então, falou em volume, cara, eu vou pensar em altura? Não, professor. Falou em volume, eu penso em intensidade. Som forte ou som fraco, né? É a potência do som. Isso. Amplitude. Exatamente. Volume e intensidade. Aparece intensidade aqui e aqui. Depois, falou em agudo ou grave, aí eu penso em frequência. Frequência, altura. Não é, professor Davi? É, altura. Som alto, som muito agudo. Som baixo, som grave. Mais alto, mais agudo. Mais baixo, mais grave. Mais grave, mais grosso, né, professor? Isso. Então, falou em agudo ou grave, eu penso em altura. Eu penso em frequência. Perfeito. Tá batendo aqui a letra A. E por último, estridente seria aí o timbre, né, professor? Isso. Então ficou intensidade, altura, timbre. Letra A, pode marcar. Essa parte que a gente vai ver agora, a gente tem a ver mais tem uns cálculozinhos que às vezes, muitas vezes, depende muito da banca, aparece em alguns concursos, tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho mais de teoria também, mas aí já aparecem alguns cálculozinhos aqui para nós, para a gente se divertir. Vamos lá. Nível sonoro. A possibilidade de classificar um som em mais forte ou mais fraco, ou seja, a potência, né, professor, da onda sonora, isso, que outro, está relacionada com a energia transportada pela onda sonora. Definimos, então, a intensidade energética, ou simplesmente intensidade de um som, letra I. A razão entre a energia, ΔE, que atravessa uma superfície de área A, perpendicular à direção de propagação durante um intervalo de tempo, ΔT. Então está aqui. Assim a gente calcula na física essa intensidade energética, tá ok? Ou simplesmente intensidade do som. Só que ΔE, perceba, ó, botei bem aqui, ó. ΔS sobre ΔT não é a potência? E é mesmo, a potência é energia dividida pelo tempo, né? É. Então, eu posso tirar esses dois daqui e botar só simplesmente potência. Então, a potência, pessoal, ela entra aqui, substituindo esses dois, ficando então essa intensidade é igual. Essa intensidade da onda é a potência dividida por unidade de área. Quanto maior a área, menor a intensidade.
tá? Então, à medida que eu me afasto da onde foi produzido o som, finge que uma bombinha explodiu aqui. À medida que a onda sonora vai se propagando, à medida que isso se afasta desse ponto inicial, a área vai aumentando cada vez mais. E aumentando a área, são grandezas inversamente proporcionais. Essa intensidade sonora diminui, professor? Sim, é isso aí. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da intensidade é o watts, né? W, né? Por metro quadrado, que a área é em metro quadrado, né, pessoal? Então fica ali watts por metro quadrado. Usa-se também, frequentemente, a unidade watts por centímetro quadrado, que não pertence ao SI, mas é usual. A intensidade mínima audível, limiar de audição. Ou seja, qual é a intensidade mínima para a gente começar a ouvir alguma coisa? Professor, isso, é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E qual é a intensidade máxima? Aquela que vai começar a danificar meu ouvido. É por volta aí, aproximadamente 1 watts por metro quadrado, que dá aproximadamente 120 decibéis, tá bom? Então ela provocará efeitos dolorosos, a gente chama isso de limiar da dor. Bora, pra cá. A intensidade física, ou intensidade energética, né? I, expressa em watts por metro quadrado, é a medida numérica da energia transportada por uma onda na unidade de tempo, por unidade de área da superfície atravessada. Como já comentado, a menor intensidade física, intensidade energética, intensidade de uma onda audível é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. A gente chama assim de I0, tá? Porque é o início, né, professor? Isso é a menor possível, sendo denominada limiar de audibilidade ou limiar de audição. A intensidade fisiológica ou nível sonoro pode ser calculada, então, por uma escala logarítmica, que vocês vão ver aqui embaixo. Ela tem como unidade o Bell, em homenagem a Graham Bell, né, professor? Isso, que inventou o microfone, o telefone e por aí vai. E o decímetro, né? O decímetro do Bell, que é o decibel, definido a partir da relação de I sobre I0, entre a intensidade física e a intensidade energética, né? I, do som considerado, e o limiar de audibilidade, né? Que é o I0. Então, matematicamente, a coisa funciona assim. O nível sonoro vai ser 10 que multiplica o log de I sobre I0. Onde I normalmente é o que a gente quer determinar, normalmente, tá? E o I0 é justamente a intensidade sonora, tá? Mínima, né, professor? Isso, é o limiar de audição. Tá? Que a questão costuma informar também numa boa. Professor, eu preciso me assustar com isso? Não, cara, assim, conforme eu falei para vocês, ainda são poucas bancas que cobram esse tipo de coisa, tá? Então você precisa ver se no teu concurso, se ele costuma aparecer com recorrência ou não, tá bom? Mas em concursos militares ainda aparece mais. Mas vamos lá, eu trouxe um exemplo aqui para a gente, tá, desmistificar isso aí. Vamos lá. Sabendo-se que o limiar de audição humana é de 10 elevado a menos 12, ou seja, esse é o nosso I0, certo? Mediu-se ao lado de um motor em funcionamento a intensidade do som gerado como sendo de 10 elevado a menos 3. Aí esse aqui é o nosso I, né, professor? Isso, está em watts por metro quadrado, unidade da intensidade, tá? Vamos atrás disso aqui. Portanto, o nível sonoro, pode ser só N, NS, isso é o de menos, tá, professor? Isso. Portanto, o nível sonoro medido é de quantos decibéis? E aqui estão as nossas opções. Então, vamos lá. O nosso nível sonoro, ele vai ser igual a 10, que multiplica o log de 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a menos 12. Tá. Potência de 10, né? A gente já sabe como é que resolve, né? Você pega aqui, joga para cima vezes log. Você pega aqui, joga esse cara para cima, trocando o sinal do expoente, fica positivo. Menos 3 que multiplica 10 elevado a mais 12. Mais 12 com menos 3, então vai ficar assim, NS. Nosso nível sonoro, então, vai ser igual a 10, que multiplica o log de 10 elevado à nona potência. Positivo, né, que aqui é maior. Tranquilo? Beleza, agora aquela regrinha básica, né, do peteleco, tu joga esse 9 aqui para frente, coisa e tal, fica com 90 decibéis, né, professor? Isso. O nível sonoro, então, vai ser igual a 90 decibéis. E a gente marca aqui letra D de dado, tá ok? Caso vocês tenham dificuldade com o logaritmo, pessoal, eu vou ver aqui no YouTube, eu conheço muitos professores bons de matemática aqui no YouTube e vou ver se deixo aí na descrição do vídeo para vocês algum canal top de matemática que explique bem isso aí, mas é bem tranquilo essa regrinha. O Peteleco, tu fica com 9, tu joga esse 9 aqui, para frente,
Tá legal? Esse 9 vai multiplicar o 10, vai virar 90, aí tu fica com log de 10 na base de 10, que é 1, tá? Então, no final das contas, só vai ser 90. É bem tranquilo, tá ok? Vamos nessa. Pronto, aqui, pessoal, para quem quiser praticar um bocadinho mais, coloquei mais uma questão para a gente, né, ir um pouco além. Que nível de intensidade em decibéis terá um som recebido por uma pessoa a 10 metros de um instrumento musical que emite uma onda sonora com essa potência aí, ó, 125,6 vezes 10 elevado a menos 6 watts. Considere o π igual a 3,14, né? E o nosso I0, tá vendo? A questão não costuma dar pra gente, né, professor? Isso. 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá ok? Então vamos lá. A gente está atrás do nível, né, pessoal? A gente quer isso aqui, ó. O nível sonoro, ele vai ser igual a 10, que multiplica o log de I sobre I0. O I0 a gente já tem, tá ok? Vamos atrás desse I para a gente continuar, para a gente conseguir finalizar a conta. Como é que a gente vai determinar esse I? Esse I, pessoal, não é a potência dividido pela área? É mesmo, professor. Potência por unidade de área, né? Você falou até que são inversamente proporcionais e coisa e tal. Sim. A 10 metros de distância, qual vai ser essa minha intensidade? Aí aqui eu preciso que você lembre como é que você calcula a área. Deixa eu escrever. A área da esfera. Da esfera é, professor? Isso. Porque você não pode esquecer da esfera. A área da esfera. Porque você não pode esquecer 4πr2. Você não pode esquecer que o som se propaga nas 3 dimensões. Ele se propaga de forma esférica, né, professor? Isso. Explodiu alguma coisa aqui nesse ponto, ele se propaga nas 3 dimensões, né, professor? Isso. Tá legal? Então é comum, tá? Quando você lida com esse tipo de questão, você tem que lembrar, tem que aplicar ali no lugar da área, a área da esfera. Tá ok? Aí você tem o som, ele é tridimensional. Você propaga nas 3 dimensões e você vai ter ali a área dessa esfera. Beleza? 4πr ao quadrado, né, professor? Isso. Aí a gente coloca esse 4πr ao quadrado bem aqui embaixo. E no lugar da potência, bota essa porcaria toda aí. Aí fica assim, 125 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 4πr2. 4 vezes π, 4 vezes 3,14. Vezes r ao quadrado, que é 10 ao quadrado, 100. Tá ok? Esse 10 ao quadrado sobe negativo, troca o sinal do expoente, aqui faltou o 0,6, né? 125,6. Então fica assim, ó. I é igual a... Fazendo essa conta, eu vou fazer rapidinho aqui, pessoal, pra gente não perder muito tempo no vídeo, tá? Morreu, morreu. Aqui vai dar menos 8. Divide aqui por 3,14. Vai dar 1 vezes 10 elevado à sétima. 1 vezes 10 elevado a menos 7, né? Menos 7 watts por metro quadrado. Pronto. Aí a gente calculou aqui a nossa intensidade I, e agora é só substituir esse valor aqui. Então fica assim, ó. Então, o nível sonoro vai ser igual a 10 log de 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 12. Só porque esse cara trocando o sinal de expoente. Não esquece de trocar o sinal de expoente. Repete o 10. Log de 10 elevado a 5, né, pessoal? Isso, porque mais 12 menos 7 dá mais 5. A regrinha do peteleco aqui vira 50. NS igual a 50 decibéis. Valeu? Para fechar essa aula com chave de ouro, moçada, eu só preciso falar agora desse rapaz aqui, desse garoto aqui, tá? Pode ser que isso apareça, já vi isso aparecer em diversos concursos, pode ser que você esbarre com isso aqui e é bem tranquilo. Se tivermos dois sons de frequências F2 e F1, tá que F2 é maior ou igual a F1. Definimos intervalo entre esses dois sons pela relação I, ou seja, esse I é o intervalo, né, professor? Isso. F2, I é igual a F2 dividido por F1. É claro que se F2 for igual a F1, o teu I vai ser 1, né, professor? Isso. Dividindo duas coisas iguais, pode achar sempre 1 como resposta, tá? É o que está escrito aqui. Evidentemente, o intervalo é uma grandeza adimensional, ou seja, não possui unidade, né, professor? Isso, que você está dividindo por duas coisas iguais. Maior ou igual a unidade. Quando I igual a 1, os dois sons apresentam frequências iguais. F2 é igual a F1. E dizemos que o intervalo é de uníssono. Então, falou em uníssono, é quando você tem um I igual a 1.
tá bom? E se não for igual a 1, professor, aí você vai ter isso aqui, ó. Se uma frequência é igual ao dobro da outra, F2 é igual ao dobro de F1, o intervalo é igual a 2, sendo denominado intervalo de oitava. Então, toda vez, anota isso, tá? Anota isso que é importante. Toda vez que o exercício falar para você, toda vez que a questão disser para você assim, cara, aqui a gente quer saber o intervalo de 1/8, de 2/8. Ou seja, aqui está acontecendo um tico-tico qualquer que o intervalo é de 1/8. Aí você sabe que o teu I vale 2. Ou seja, o I, que é igual, né? O I, que é igual a F2 dividido por F1, é igual a 2. Significa que uma frequência é o dobro da outra, professor? É. O nome oitava deve ser ao fato de que, numa escala musical natural, a frequência dupla corresponde à oitava nota da sequência. Ou seja, né, você começa ali no dó 1, né, aí vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, aí no próximo dó, esse próximo dó, ele tem o dobro da frequência do primeiro dó. Falou? A frequência do dó 2 é igual ao dobro da frequência do dó 1 e assim por diante. A do dó 3 vai ser o dobro do dó 2, a do dó 4 vai ser o dobro do dó 3 e por aí vai. Beleza? Como é que isso pode aparecer pra gente? Simples assim, ó. Anota lá, padrão, tem frequência de 440 Hz. Num piano, é possível atingir 3 oitavas acima. Tá legal. E 4 oitavas abaixo dessa nota. Calcule, então, as frequências mínima e máxima da nota Lá desse instrumento. Então, eu digo para você que a nota Lá tem 440 Hz e digo que ela alcança 3 oitavas acima. E aí, professor, o que eu faço? Bom, qual vai ser a próxima, a primeira oitava? A próxima, né? No intervalo de 1/8. É o dobro dessa nota, professor. Isso. Aí tu pega esse valor, tá? 440. E multiplica por 2, vai dar 880. Então, isso aqui é o intervalo de 1/8. Como eu quero um intervalo de 3 oitavas, aí vamos para a próxima. Agora tu pega 880, eu pego esse valor, professor, que eu acabei de encontrar, e multiplico por 2 de novo. Então não vai pegar o original não, tá? Aqui eu já estou no intervalo de 1/8. O intervalo da próxima oitava é a partir deste. Deu para entender? Tá, pessoal, agora eu pego esse valor e multiplico por 2. Sim. Vai dar quanto? Aqui vai dar 0,16, 17, 1760 Hz. Aí agora a gente vai para a terceira oitava. Pega 1760 e multiplica por 2. Pronto. Aí isso aí vai dar quanto? 3520, 3.520 Hz. E a gente faz a mesma coisa para o lado oposto. Então esse aqui seria o valor máximo. Qual vai ser o valor mínimo? A menor frequência. Aí tu vai pegar o 440, vai dividir por 2. Tá. Estamos voltando, né, professor? Isso. 4 oitavas abaixo. Então, assim, abaixo, a gente divide por 2, tá? Vai dar 220. Se fosse 1 oitava abaixo, tu ia responder 220 Hz. Tá. Mas são 4, então vamos para mais uma conta. 220 dividido por 2. Aí vai dar 110, professor. Isso. Beleza. Intervalo de 1 oitava, 2 oitavas. Aí vamos para a terceira. Agora tu pega o 110 e divide por 2, dá 55. E por último, tu pega o 55, divide por 2, pronto, 4 oitavas abaixo. Vai dar o quê? 27,5, né? 27,5. Tá legal? Então, frequência mínima aqui, frequência máxima aqui. Beleza, moçada, eu finalizo por aqui. Desculpa a garganta arranhando bastante. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe comentário aí embaixo. Valeu? E não deixa de conferir tudo que eu deixei para vocês aí. Tá legal? Na descrição do vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.